Olá, hoje estou aqui para falar convosco sobre uma terminologia que se calhar não é muito conhecida para toda a gente, que é o Biological Nurturing. Às vezes, como nestas coisas, não é, da parentalidade, às vezes não conhecemos, sabemos o que isto é, não o conhecemos é por este nome, não é? E eu acho que é bastante importante. Vou aqui falar um bocadinho convosco sobre aquilo também que fui estudando sobre este tema e, e às vezes fazendo um bocadinho as minhas reflexões também sobre os contributos destas evidências, destes estudos que vão sendo feitos para a prática, não é? Depois, por um lado, a minha prática enquanto enfermeira que apoia as mães que amamentam e as famílias, e por outro lado, enquanto mãe, até que ponto é que isto é uma informação que nos vai realmente ajudar no nosso dia a dia, no cuidado com os nossos filhos, não é? E portanto, aqui a terminologia Biological Nurturing foi descrita pela Susan Colson, portanto, ela estudou os reflexos neonatais e o comportamento materno, sobre o qual vamos falar agora bastante, durante a amamentação, o comportamento materno na amamentação, os reflexos neonatais, e então ela descreveu um comportamento instintivo nas mães que amamentam os seus bebés, que ao amamentarem têm determinados comportamentos instintivos quando estão em determinadas circunstâncias. Desculpem. E então, o que é que normalmente as mães ouvem dos profissionais de saúde? Que amamentar é natural, mas não é instintivo. E isto é algo que eu também costumo falar, não é? É realmente algo que é natural. Há instintos que estão aqui, mas também temos algumas coisas de aprendizagem. Agora, eu acho que é importante, não é? Pegarmos nas várias vertentes e, por um lado, então, ainda na gravidez, informarmos bastante sobre o processo de amamentação e depois, na altura de amamentar, tentar guardar isso. Vou aqui ligar o microfone, desculpa, para ver se o som também fica melhor. Para que depois, quando estamos a amamentar, consigamos ter essa informação na nossa cabeça guardada e utilizá-la quando necessário, e quando não é necessário, pegarmos então nos nossos instintos. Mas, de regra geral, a mulher que acaba de ter um bebê, é bombardeada, não é? Entre aspas, no bom sentido, com imensa informação, no caso de querer amamentar o seu bebê, com imensa informação sobre a amamentação. E então, o que é que temos de fazer? Não empurrar a cabeça do bebê, temos que conseguir uma boa pega, o bebê tem que ter os pés bem apoiados, o lábio inferior virado para fora, devemos segurar na mama com a mão em si, a boca do bebê deve estar bem aberta, o nariz deve estar na direção do mamilo, ou o mamilo na direção do nariz, cabeça e tronco alinhados, a barriga com a barriga, a boca bem aberta e as bochechas cheias, e assim, tudo isto é verdade, não é? Agora, aquilo que a Susan Colson refere é que realmente, quando o bebê nasce, se vamos dizer tudo isto à mãe, ela é capaz de se sentir extremamente assoberbada, não é? O que é que ela vai ouvir? O quê? O que é que eu vou fazer? Eu vou-me esquecer disto tudo, vou-me esquecer destas instruções todas. Amamentar é super difícil. E, portanto, quais são então as consequências deste tipo de abordagem de informação, 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 informação? Vai realmente dar a sensação de que amamentar é extremamente difícil, porque eu depois não me vou conseguir lembrar de todas estas regras. Isto vai provocar bastante ansiedade, em particular as primíparas são as mães de primeira vez, porque as mães de segunda vez já há muitas coisas que vão triar e já há muitas coisas pelas quais passaram e que presenciaram e que já sabem, não é? Portanto, não vão se calhar ficar tão preocupadas, mas depois também pode aumentar a sensação de incompetência, de não sermos capazes. Eu não estou a ser, por exemplo, ou no caso de eu não estar a conseguir amamentar com sucesso, então a culpa é minha porque eu não estou a seguir todas aquelas regras que me ensinaram. E depois as mães aumentam o desapontamento, a frustração,
pode aumentar aqui também o risco de depressão, não é? De frustração, que pode levar à depressão, porque sinto-me incapaz, não é? Eu não estou a conseguir fazer aquilo que, afinal de contas, mandei preparar para fazer, e pode depois aqui, nem tudo isto, não é, haver alguma disrupção dos comportamentos inatos. Como eu estou a pegar demasiado no meu cérebro racional, não é? Estou a racionalizar todos os meus cuidados ao meu bebê, eu acabo por perder a tal parte mais natural, mais inata, aquela coisa, não é, que nós dizemos que são os instintos, que é o sexto sentido, que é o ouvir o nosso coração enquanto mães, e que é extremamente importante, não é? E, portanto, é o que eu vos digo muito, não é? Quer no parto, quer na amamentação, portanto, nestas coisas mais quase que primitivas do nosso ser, nós devemos tentar ao máximo fechar, não é, a nossa racionalidade. E então, já tendo alguma informação, a informação que é importante, que nos interessa, vamos agora pegar mais nos instintos. E depois temos aqui as mães fora de sintonia com os seus bebés, que isto depois também pode aqui provocar problemas a nível até da própria vinculação, não é? da relação com o bebê, o que mais uma vez pode aumentar a frustração, pode aumentar também aqui os riscos de depressão no pós-parto, em particular se já existem antecedentes de depressão nesta mulher, nesta mãe. Depois há aqui, não é, o culpabilizar a vítima, não é? Quem é a vítima? Quem é que vai ficar aqui como a pessoa que não consegue? A mãe. E isto realmente não é uma boa abordagem, não vai aumentar a confiança, não vai empoderar, não é, a mulher e a mãe. E aqui sabemos, não é, que a confiança na amamentação é um tema extremamente importante para o sucesso, não é, da amamentação. Temos realmente que confiar muito na natureza, no nosso corpo, nos nossos bebés. Então, esta nova abordagem, o Biological Nurturing, faz então muito sentido. Porquê? Porque ela não há aqui nenhum líder, não é? Ela não é liderada pelo profissional de saúde, pela mãe ou pelo bebê. É aqui uma valsa, não é? Quase, uma dança. É um dar e receber da mãe e do bebê numa relação muito própria, não é? Que é esta relação que se estabelece entre a mãe e o seu filho, que se estabelece, que já começou a ser estabelecida na gravidez, que continua a ser estabelecida durante o tempo que vamos estando em contato com o nosso bebê e que o vamos conhecendo. Nesta nova abordagem, portanto, as mães não têm que se preocupar então com estas instruções às vezes complicadíssimas, aprendidas, nem como é que devem amamentar de forma correta, e tem depois aqui uma base teórica neurocomportamental que é muito interessante depois também perceber. Pretendemos então, e um dos meus objetivos ao falar-vos em concreto sobre esta abordagem do Biological Nurturing, não é esqueçam tudo o que aprenderam até então, até porque eu acho que realmente que a informação continua a ser importante, é um dos pilares do sucesso também da amamentação, nomeadamente devido ao apoio cada vez mais difícil, não é? Da família, dos amigos. Muitas das vezes não há boas experiências para serem partilhadas e, portanto, é muito fácil quem nos rodeia dizer então, mas deves ter uma lata de leite para oferecer ao teu bebê em SOS, se necessário. Ainda ontem eu estive a fazer um domicílio, um apoio à amamentação, e de um bebê que tinha acabado de ter alta, de chegar a casa, e a mãe às tantas dizia-me, Marília, eu estive a falar com a minha prima, ela já tem 3 filhos, ela amamenta, mas mesmo assim ela diz-me que gosta de ter uma lata de leite artificial lá em casa para se sentir segura. O que é que tu achas? Achas que eu devo fazer isso? E eu estava a dizer, não é preciso. Antes de chegarmos ao leite artificial, há ainda imensas outras estratégias que são possíveis de usar. E vamos agora ver, não é? Vamos ver como é que o teu bebê está a mamar.
que dificuldades é que temos aqui? E vamos arranjar aqui um plano. Às vezes os meus planos também envolvem ter essa tal lata para um SOS, mesmo que não seja usada e que seja para deitar fora porque passou de prazo. Mas não será nunca a minha primeira estratégia, não é? Portanto, eu acho que realmente a informação, o apoio são importantes, mas depois também é importante então restabelecermos, não é, este equilíbrio entre a natureza e a cultura e o recuperarmos realmente um bocadinho estas coisas mais básicas, mais primitivas, não é? De nós enquanto seres humanos, mas enquanto mamíferos. Depois devolver, não é, que às mães as suas capacidades inatas, tenho aqui o devolver entre aspas, porque basicamente é resgatarmos, não é, este poder do feminino, esta confiança da mãe em si própria e na sua capacidade de alimentar o seu bebê. E depois então misturá-las com aprendizagens que se vão então adaptando às necessidades desta mãe, deste bebê e desta relação da amamentação. Portanto, aqui a informação mesmo assim faz sentido, sem dúvida alguma. Então, vamos agora aqui ver um bocadinho cada um destes componentes que envolvem o biological nurturing. Portanto, vamos falar sobre os reflexinatos primitivos neonatais, portanto, do nosso bebê. Vamos falar sobre o posicionamento que a mãe assume no biological nurturing. Vamos falar dos comportamentos inatos da amamentação da mãe, comportamentos maternos inatos de amamentação, do estado hormonal materno, das posições do bebê, as posições em que o bebê pode estar, e depois também aqui é importante falarmos do estado de sono-vigília do recém-nascido, baseando-nos nas informações do Brazelton, um pediatra norte-americano, que também acho que é interessante, não para, às vezes, não defendo na íntegra tudo aquilo que o Brazelton pode eventualmente dizer, mas, olha, vou aqui buscar, agora lembrei, deixa lá ver se não deixa aqui cair nada, deixei. Tenho aqui, fiz formação na Fundação Brazelton Gomes Pedro em Lisboa, sobre touchpoints, que é algo que realmente o Brazelton defende, desculpem-me o à parte, mas em termos dos touchpoints, temos aqui, eu tenho aqui este, é um lembrete, não é? Para ter junto a mim, às vezes nas consultas, quando faço, porque tem aqui os touchpoints, portanto, os tais degraus de desenvolvimento do bebê nos primeiros meses, semanas, meses e anos de vida, e depois aqui por trás tem os princípios e os pressupostos parentais dos touchpoints e que são defendidos por Brazelton. E aqui nos pressupostos parentais, acho que é importante partilhar convosco, porque acho que é muito empoderador também, não é? Que temos aqui que os pais são os peritos nos seus filhos. E este é sempre o meu pressuposto de base, é sempre a partir daqui que eu entro num apoio, que eu entro numa consulta de 1 para 1. Todos os pais têm forças. Todos os pais querem fazer bem com os seus filhos. Todos os pais têm algo fundamental para partilhar em cada etapa do desenvolvimento. Todos os pais têm sentimentos ambivalentes. E a parentalidade é um processo construído por tentativa e erro. Portanto, quando o Brazelton defende isto, então eu defendo o Brazelton também, não é? Mas aqui não vamos pegar neste tipo de coisas, vamos pegar então aqui nos estados de sono-vigília do recém-nascido para vermos, em termos de amamentação e de comportamentos inatos de amamentação, que relação é que poderá haver. Então aqui, em relação aos reflexos inatos do bebê, existem realmente reflexos primitivos do recém-nascido e vocês depois vão observar quando o bebê nasce, a primeira vez que ele é observado pelo pediatra, o pediatra vai-lhe fazer uma série de testes, de exames. Há um exame que estamos aqui a ver também nestas figuras, que estão muito relacionadas então com reflexinatos. E seria muito importante que o pediatra fosse falando convosco, e por exemplo o Brazelton e o Gomes Pedro, que é um pediatra português, defendem muito isto, que, de explicarmos aos pais, quando estamos a fazer esta observação, explicar o que é que estamos a ver. E o que é que estamos a fazer? E não é estar ali, parece que estamos ali a virar o frango e depois, está tudo bem com o seu bebê.
E eu acho que é muito importante, é muito interessante, não é? Nós vermos o que é que está a acontecer, que reflexos são estes, porque é que eles são importantes, qual é a sua, porque é que existem, não é? Qual é a sua utilidade, e que depois muitos deles vão desaparecer. E então existem aqui uma série de reflexinatos da amamentação que eu acho que é muito importante nós termos conhecimento, porque às vezes, com alguma facilidade, eles podem ser interpretados de forma errada, nomeadamente como recusa alimentar. E então, ali, a mão na boca, não é? Portanto, todos os recém-nascidos, em alguma altura, eles vão levar a mão à boca e vão começar a chuchar. E isto é realmente um reflexinato. O bebê não tem aquela intenção de isto é a minha mão e o meu dedo e eu vou chuchar, não é? Ele não sabe. Aquilo é algo que lhe passa ali, não é? Que ele não sabe ainda que é a sua própria mão e que tem controle sobre ela, e por acaso entra na boca, e quando as coisas se aproximam da sua boca, eles começam a sugar. Portanto, é um reflexo que vai ajudar depois aqui também a amamentação. Porquê? Porque os bebés têm o reflexo de busca, não é? Tudo aquilo que lhes toca próximo da boca ou da bochecha, eles vão abrir a boca e vão à procura. Quando entra na sua boca, eles vão começar a sugar. Se é a maminha, eles vão começar a mamar. Se é a mão, eles ficam ali entretidos a chuchar na mão. E isto é um reflexo que é inato, é perfeitamente normal, iria até dizer mais, né, que é bom depois, até em termos de autoconsolação do bebê, e não significa que o nosso bebê, por estarmos a fazer isto, vai chuchar no dedo a vida toda, ok? Depois ali o arm cycling e o leg cycling, que é o rodar as mãos e o rodar as perninhas. Depois temos os reflexos antigravidade, portanto, os tais reflexos de busca, o endireitar a cabeça, o levantar a cabeça, a tal busca, não é? Quando tocamos nos 4 pontos cardeais, lábio superior, lábio inferior, nos cantinhos da boca, que eles vão abrir a boca e vão à procura, e o balançar a cabeça, que tem ali o pica-pau, eu normalmente costumo dizer que eles parecem que estão como o pica-pau, quando nós os colocamos deitados, não é? De barriguinha para baixo, se eu estou recostada e deito o bebê nesta posição, é muito frequente vermos este reflexo. E às vezes pensamos, ai, coitadinho do bebê, está a fazer ali imenso esforço e não está a conseguir pegar na maminha, isto não é normal. É realmente um reflexo inato, primitivo, e que vai, ao contrário daquilo que nos parece à primeira vista, vai realmente ajudar o nosso bebê a adaptar-se à mama. Aqui, nestas duas imagens, elas estão assim grandes, espero que consigam perceber. Nós aqui na imagem da direita temos um bebê. Este bebê nasceu pélvico. E os bebés, quando nascem pélvicos, normalmente depois têm uma postura muito com as pernas assim para cima. É difícil colocarmos-los, às vezes, em posição, naquela imagem da esquerda, desculpem, o bebê está a ser adaptado à mama numa posição dita tradicional, na posição de berço. E o que é que acontece? Devido ao período de gravidez em que o bebê esteve pélvico e que ficou com esta postura, não é, com as perninhas mais junto ao tronco, é difícil esticar-se e ficar na tal posição barriga com barriga. E eles acabam por ter aqui os pés a atrapalhar e a provocar um certo distanciamento entre a mãe entre o corpo da mãe e o corpo do bebê, o que pode dificultar a forma como ele está a pegar na mama. Reparem, é o mesmo bebê, é a mesma mãe. Logo a seguir, portanto, a Susan Colson passou por ali, viu como é que este bebê estava a pegar na maminha e então o que é que ela fez? Posicionou a mãe numa posição muito descontraída, muito bem apoiada, recostada, e colocou o bebê de barriguinha para baixo sobre a barriga da mãe, sobre o peito da mãe. E reparem, não é? Aqui o bebê já tinha terminado a sua refeição, já tinha terminado de mamar nesta posição e ficou a dormir. E reparem como é que o bebê está
completamente, todo o corpo do bebê está completamente em contacto com o corpo da mãe, sem qualquer hiato, não é? Sem qualquer zona mal apoiada ou não apoiada. E é realmente muito isto que acontece, não é? Quando pegamos no Biological Nurturing. Estes reflexos inatos que estávamos aqui a falar podem então ser mal interpretados e com muita facilidade vamos ter as mães ou quem a rodeia a dizer: o meu bebê não fica satisfeito com o meu leite porque leva a mão à boca. Ele está mais interessado em chuchar na boca do que em vir à maminha. Desculpa, em chuchar na mão do que em vir à maminha. Ele está a lutar com a mama, não é? Às vezes quando estão ali no tal reflexo de busca, quando estão com o pica-pau, está a luta com a mama. Ou às vezes o tal arm cycling, em que o bebê, agora por estar a fazer assim, estava-me a lembrar, vocês, não sei se já viram, os gatos, quando estão a mamar, que fazem uma massagem, não é? Na barriguinha da sua mãe, com as patinhas, quando estão a mamar. Então isto se calhar é algo assim muito primitivo também, portanto às vezes o bebê está com este reflexo primitivo, não é? Que às vezes, não é? Vamos pensar, ele às vezes está aqui a ver se aumenta o fluxo da mama, por exemplo, e nós achamos que ele está à luta. Bem, o meu bebê não gosta mesmo da minha maminha, estou com imensa dificuldade em amamentar, porque ele está a lutar com a mama. Ele dá pontapés, não é? Isto normalmente é visto como uma rejeição, a estar ao meu colo, em contacto comigo e à amamentação. Ele diz que não à mama, não é? O tal reflexo de busca. Ele não gosta da minha mama, ele está a brincar com a mama. Portanto, isto depois são realmente consequências, não é? Desta, às vezes, desinformação, não é? De estes reflexos inatos, porque é que eles estão ali, não é? O bebê luta, não está a lutar, parece que está a lutar com a mama, porque não sente o toque necessário para se orientar. Então aí, quando o bebê está completamente apoiado, as coisas mudam muitíssimo. E nestes casos, não é? Quando não há o toque necessário, quando o bebê não está, então, bem em contacto, das duas uma, ou estes reflexos não estão presentes, aqueles que vão ajudar na amamentação, ou vão atrapalhar a pega, nomeadamente os tais, o arm cycling, não é? Portanto, os movimentos com as mãos ou com os pés. Depois, são libertados mais reflexos inatos em decúbito ventral, portanto, com o bebê de barriga para baixo. Porquê? Porque o bebê está completamente apoiado e tem a força da gravidade a agir sobre ele. E, portanto, isto liberta para estes reflexos inatos. A pressão no queixo, no tronco, nas coxas, nos pés, vai libertar estes reflexos. E então que os reflexos ficam em harmonia com a gravidade, logo exigem menos esforço. Desta forma, o bebê é um participante ativo na sua alimentação, consegue fazer a pega sozinho e consegue estabilidade postural. E realmente com muita facilidade. Mas o bebê está de barriga para baixo. Mas como é que ele se alimenta de barriga para baixo? E depois então está ali com o pica-pau. Ele não está a conseguir pegar na mama, coitadinho, está a fazer imenso esforço. Pelo contrário, não é? E então nós, detentoras desta informação, detentoras e detentores desta informação, podemos então já perceber, afinal, olha, ele está a fazer o seu trabalho. Ele vai conseguir, entretanto, pegar na maminha. E aqui, o tal processo, não é? Que é esta sequência da adaptação à mama. Este bebê ainda está no hospital, não é? Acabou de nascer, tem ali uma fraldinha para não fazer cocó ou xixi na barriga da mãe. E reparem, ali na primeira imagem ele está ali a levantar a cabeça, não é? Para ir encontrar a maminha, chega perto da mama, depois muitas das vezes tiram a língua de fora e parece que estão a tatear o mamilo. E realmente os bebés, eles conhecem o mundo pela boca, portanto eles vão levar tudo à boca. E aqui o tatear, não é? O pôr a língua de fora e o sentir o sabor do colostro ou ainda de algum líquido amniótico que esteja na maminha, devido ao contacto com o bebê.
vai realmente dar-lhe noção o que é isto, não é? O que é que eu tenho que fazer. E depois vai andar ali, pega, suga um bocadinho, larga, volta a pegar mais um bocadinho. Isto é o tal processo de adaptação à mama, até que sim, finalmente está bem adaptado. E é realmente possível e é maravilhoso vermos isto. Aqui em relação, então, reflexionados do bebê já estão aqui arrumados, não é? Então vamos ver o posicionamento da mãe. Nas tais posições mais populares, mais tradicionais, mais ensinadas, sequer também mais vistas, que são contra a gravidade, vai haver um maior esforço e destreza para conseguir uma posição confortável e eficaz. E porque depois, como aquilo que queremos mesmo é que o bebê esteja a mamar, às tantas estamos ali e, ai, não é? Cheias de tensão, dores nas costas, nos ombros, no pescoço, todas tortas, porque o bebê o que interessa é que ele mama, mas eu já não estou aqui a aguentar. Quando entramos na tal posição mais reclinada, vamos simplificar. E aqui o grau de inclinação vai variar com a preferência da mãe e o local onde se encontra, claro. Mas aqui, ali na primeira posição, temos um bebê que está a ser alimentado com biberão. E reparem a posição, não é? Que ele está mais vertical, e é quase que a posição em que ele depois está na segunda fotografia, na fotografia do meio, em que acaba por estar muito mais, a barriguinha muito mais virada para fora, há muito pouco, há poucos pontos de contacto entre a mãe e o bebê. Depois a mesma mãe, não é? Reparem, recostou-se ligeiramente, colocou o bebê em cima, não é, da sua barriga, do seu tronco, e fica muito mais confortável, mais risonha até, não é? Portanto, aqui, em relação ao posicionamento da mãe, é muito importante que todo o corpo da mãe esteja bem suportado, confortável e relaxado. E o bebê está então todo apoiado em cima da mãe e ou outros apoios para incentivar os tais reflexionados do bebê, do recém-nascido. Aqui os outros apoios, porque a mãe pode estar, a mãe deve estar toda apoiada e neste apoio às vezes pode ter algumas almofadas, então o bebê pode estar apoiado um bocadinho em cima do corpo da mãe e os pezinhos, por exemplo, apoiados naquela almofada que estava ali a apoiar o braço da mãe. Ele não tem que estar obrigatoriamente, impreterivelmente, em cima do corpo da mãe totalmente, não é? Agora, o bebê deve estar também com o seu corpo totalmente apoiado e a mãe também. Quando a mãe está, então, bem confortável, bem posicionada, completamente apoiada e suportada, isso vai lhe dar, então, mais liberdade de movimento das mãos. O corpo da mãe vai ser o ninho do bebê, não há qualquer espaço, qualquer hiato entre o corpo da mãe e o corpo do bebê, e isto vai provocar algumas interações posicionais, ou seja, vai originar comportamentos espontâneos ou inatos de amamentação da mãe e do bebê. E então, se eu tenho os braços livres, estou ali a suportar o peso do meu bebê para ele mamar, então eu vou-lhe começar a fazer cosquinhas nos pés, vou-lhe fazer festinhas, é? E isto vai então ajudar a libertar os tais reflexos do bebê e os tais comportamentos inatos. E vai tornar a amamentação uma altura do dia, não é? Muito prazerosa, não é? Claro, de fonte aqui de algo muito agradável. E, portanto, aqui temos, não é, que estas situações, a situação de cima já vimos há pouco, não é, que aquela mãe está um pouco mais tensa, o bebê não está tão bem posicionado e quando ela se recosta, reparem, não é, na cara desta mãe, e que acho que ainda é mais evidente no caso da mãe da sequência de baixo, não é? Que aquela mãe está ali numa cadeira XPTO, com um ar extremamente cansado para posicionar o seu bebê. E reparem, quando ela finalmente se recosta, desculpem, quando ela finalmente se recosta, reparem na serenidade, não é, do seu rosto. E o bebê ali, impecável, em contacto com a mãe, a fazer a sua refeição. Aqui em relação então aos comportamentos maternos inatos de amamentação.
era um bocadinho relacionado com aquilo que já fui falando convosco anteriormente, não é? Quando nós ensinamos, estamos a estimular a racionalidade, a tal nossa zona do cérebro responsável pelo pensamento e pela razão e pela racionalidade, e é esta coisa tão boa, realmente. Mas que depois vai diminuir os instintos e a espontaneidade que são tão importantes no cuidado ao bebê e na amamentação. Portanto, temos aqui este cérebro direito mais relacionado com as relações, com o momento presente, com aquilo que é de mais intuitivo e holístico. E é esta zona do nosso cérebro que nós queremos potenciar, que queremos que esteja mais ativa no momento de amamentação do bebê. Portanto, em vez de dar instruções sobre a amamentação, é importante então explicarmos à mãe que o bebê nasceu com reflexos que o vão ajudar a mamar. A mãe vai estimular estes reflexos que ajudam o bebê a fazer a pega e a alimentar-se. E então a mãe deve então confiar nos seus instintos e nos instintos do seu bebê. E isto é realmente extremamente importante. Em relação ao estado hormonal materno, portanto, quando estamos a estimular o intelecto, a razão, o pensamento, a aprendizagem, vamos alterar o estado hormonal. E é muito importante que nós criemos uma envolvência, lá está as tais situações de confiança, não é? Porque o estado hormonal, basta pensar que se eu estou, e agora vou-me esquecer, e será que está a fazer uma boa pega, mas o lábio inferior não está bem virado para fora. O que é que isto vai fazer? Vai-me provocar aumento de stress, vai provocar aumento de produção de cortisol, vai realmente alterar a componente hormonal sem dúvida alguma. Não vai ajudar na libertação da ocitocina, que é tão importante também aqui para a amamentação. Portanto, é muito importante nós que criemos uma envolvência que facilite a resposta hormonal da mãe. E ao libertarmos então os reflexos inatos, obtemos aqui uma sinergia mãe-bebê que vai ser alicerçada então neste cocktail hormonal de ocitocina e de hormonas de relaxamento também da mãe, da prolactina, que são realmente as hormonas principais aqui da amamentação, mas que também nos vão dar aqui muito esta sensação de bem-estar, que é tão importante na amamentação. E desta forma, não é? Amamentar torna-se uma atividade normal, sem passos ou procedimentos a seguir. E isso é muito, muito facilitador do processo de amamentação. Em relação agora ao posicionamento do bebê, portanto, todo o corpo da mãe e do bebê devem estar suportados, a mãe está confortável, a gravidade vai manter o corpo do bebê em contacto permanente com a mãe, portanto, lá está, a mãe não precisa estar a segurá-lo muitíssimo bem, porque o bebê está totalmente apoiado e tem a força da gravidade a ajudá-lo. E o bebê vai fazer a pega sozinho. Portanto, o biological nurturing, claro que eventualmente eu não consigo estar a amamentar neste tipo de posicionamentos se estiver, sei lá, no restaurante, mas é uma boa posição, por exemplo, para experimentarmos nas primeiras tentativas de adaptação à mama, quando há dificuldade. Quando estamos a tentar adaptar o bebê à mama nas outras posições mais tradicionais e não estamos a conseguir, ou há queixas, há dor, regra geral é uma posição que resulta muitíssimo bem e é muito prática. Quando estamos em casa, por exemplo, é extremamente prática, é muitíssimo confortável para ambas as partes. Depois, qualquer movimento do corpo do bebê vai ocasionar então comportamentos inatos da mãe que vão promover a amamentação, nomeadamente a tal situação de fazer as festinhas, de fazer as coceguinhas, e os toques da mãe vão ativar instintivamente no bebê o reflexo certo no momento certo. E portanto aqui, em relação ao posicionamento do bebê, temos ali, não é, longitudinal, transverso, o oblíquo, eu digo ali o quase 360 graus, não é? Porque o bebê pode estar aqui, eventualmente só não o colocaria, só não é 360 graus porque não o colocaria com o corpo, não é, em cima da cara da mãe. De resto, não é, nós podemos aqui fazer rodar quase os 360 graus. E isto, por exemplo, mesmo no caso de gêmeos e de amamentação simultânea, também são posicionamentos que ajudam muito.
Portanto, o bebê, não é? O recém-nascido assume instintivamente a posição no corpo da mãe que imita a posição in utero. E, regra geral, não é? Depois de andarem ali um bocadinho à procura, não é? Depois de uma pequena pausa para se aninharem, para encontrarem a posição confortável, os bebés muitas das vezes fazem a pega. Agora, claro que tudo isto implica tempo, confiança, não é? Relaxamento, estarmos aqui para o nosso bebê e vermos o que é que ele sabe fazer. Por outro lado, pode realmente haver nesta fase inicial, logo após o parto, ou após o nascimento, pode haver aspectos relacionados com o trabalho de parto e com o próprio parto em si que interfiram um pouco nestes reflexionados do bebê e neste tipo de atividade do bebê. Mas é algo que nós depois podemos fazer para o resto da vida, do período em que o bebê vai mamar. Então, aqui em relação aos estados de sono, vigília do recém-nascido, tenho aqui a escala de avaliação dos estados de sono e vigília adaptada de Brazelton. Portanto, ali no estado 1 temos o sono profundo, não há movimentos, a respiração é regular. Depois há um sono leve, em que os olhos estão fechados, mas há algum movimento corporal. No estado 3, o bebê está sonolento, mas vai abrindo e fechando os olhos. No estado 4, o bebê está acordado, os olhos muito abertos e há movimentos corporais mínimos. No estado 5, totalmente acordado, movimentos corporais vigorosos. E o estado 6, choro. Então, isto é importante para quê? É assim, se o bebê está em sono profundo, dificilmente eu vou conseguir acordá-lo e colocá-lo à mama. Nesta fase ele precisa de dormir, não é? Vamos deixá-lo dormir, vamos deixá-lo produzir a hormona do crescimento também nessa fase. E quando é que pode ser interessante então começarmos a colocar o bebê junto a nós, a começarmos a pôr a destapar a maminha, não é? Para amamentarmos o nosso bebê. Aqui depende um bocadinho, mas, por exemplo, ali no estado 5, pode já ser complicado para alguns bebés estarmos a adaptá-los à mama, porque já estão muito, muito, muito ativos e esta atividade pode interferir, então, na adaptação à mama e no encontrar a posição confortável. Quando está a chorar, muitas das vezes é preferível acalmá-lo, não é, o bebê, e então depois adaptarmos à maminha. Mas ali, por exemplo, entre o estado 3 e o estado 4, são alturas já muito propícias para a adaptação do nosso bebê à mama. Portanto, eu não preciso esperar que ele chore. Né? Logo a partir do momento em que ele começa a abrir e fechar os olhos, que a mão chega junto da boca e que ele começa a sugar, são já aqui boas alturas para adaptarmos o nosso bebê à mama, ou para o colocarmos em cima do nosso peito e o deixarmos fazer o seu caminho e o seu percurso. E, portanto, há bebés que realmente são capazes de se alimentar durante o sono. Aqui, já nesta fase mesmo assim, de sono leve ou que está sonolento, e no sono leve os reflexos são mais suaves. Portanto, isto para bebés que têm reflexos muito ativos, muito vigorosos e que estão a atrapalhar a amamentação, pode ser uma informação importante para colocarmos este bebê à mama ainda nesta fase de sono mais leve. E depois, então aqui já para finalizarmos, aqui o non-stop, portanto, nos primeiros 3 dias de vida, para fazermos a transição para a vida extrauterina, seria muito interessante fazermos uma amamentação non-stop, ou seja, termos o nosso bebê junto a nós, contacto pele a pele, usar o baby wearing, estarmos sempre aqui muito em união os dois, para conhecermos o nosso bebê, para vermos o que é que ele é capaz de fazer, e para promover realmente aqui uma boa adaptação à mama, uma boa transferência de leite, ingestão de leite, não é? E uma boa vinculação. E sempre que há problemas de amamentação nas primeiras semanas de vida, então vamos pegar no Biological Nurturing non-stop. Portanto, é mesmo aquela coisa de sempre que possível, bebê em contacto pele a pele com a mãe, muito junto à mãe e ser amamentada ao mínimo. Maminha para a boca, vamos lá pôr isto tudo a funcionar. Depois, em relação ao Biological Nurturing,
Quais são as grandes vantagens, os grandes benefícios? Vão diminuir os problemas de pega, os mamilos com dor, os mamilos com fissura, com feridas, e ali a falta de leite eu tenho entre aspas, porque a sensação, não é, de falta de leite vão fazer com que haja uma boa estimulação da mama, não é? Essencialmente. Depois, mesmo em situações de freio da língua curta e de retrognatismo que acontece com alguns bebés recém-nascidos que têm o queixo um bocadinho mais recolhido, mais para trás. Isto vai ajudar porque a gravidade vai projetar a língua e o queixo para a frente. Pode ser então usado mesmo no prematuro limiar, portanto, aquele bebê prematuro que está junto à mãe, que tem um bom peso, não é? Pode ser realmente usado, e até há situações que se fala do método mãe-canguru, portanto, em que basicamente é termos o bebê despido, só de fraldinha, junto ao peito da mãe ou do pai, não é? Mas aqui na mãe pode ser aqui depois um bom primeiro passo depois para a amamentação. A amamentação vai ser muito menos estressante, não é? Porque não há dor, não há recusa, não há uma série de instruções que eu tenho que me lembrar de todas. A mãe vai estar muito mais confiante e por isso vai facilitar a sua relação com o bebê. Vamos nos poder preocupar com aquilo que é essencial, não é? E vai promover o conhecimento mais precoce do bebê, não é? Nós passamos tempo com os nossos filhos e vamos conhecê-los melhor. E isso, sem dúvida alguma, que vai dar muito mais não apenas na amamentação, mas nos cuidados ao bebê no geral. E aqui, para terminar, então tenho uma frase da Suzanne Colson, não é? Que as mães relaxam, perdem o interesse em tudo o que as rodeia, desculpem, olham amorosamente para o bebê e começam a brincar com os pés dele. E é isto, não é? É isto a amamentação, é isto o biological nurturing. Espero que seja útil, questões que vocês tenham, vamos falando, ok? Coloquem na família o bebê sabe e bora lá! Beijinho grande!